nas sombras da história, sabe? Onde as grandes narrativas se assentam. As verdadeiras motivações dos gênios muitas vezes ficam escondidas. A gente pensa na computação, na tecnologia que define o nosso mundo, e o que a gente vê? Lógica, matemática, engenharia, mas por trás de tudo isso, existe uma história que raramente é contada. Uma história de amor, de perda e de uma obsessão silenciosa que mudou para sempre o curso da humanidade. É muito interessante começar por aí, porque a narrativa popular sobre o Alan Turing, ela foca quase que exclusivamente em Bletchley Park, no teste de Turing, tudo como um exercício puramente intelectual, né? A dimensão pessoal, principalmente a influência do Christopher Morcom, ela é tratada quase como uma nota de rodapé, não como a força motor, o verdadeiro motor do trabalho mais revolucionário dele. Exatamente, a gente está prestes a descobrir um segredo que foi esquecido. Para entender a verdadeira origem da inteligência artificial, a gente precisa voltar no tempo. E não é para um laboratório ou para um campo de batalha, é para o coração de um jovem solitário que encontrou seu único espelho em outra pessoa. Essa é a história de um silêncio que mudou o mundo. Tenta imaginar a cena. Uma escola inglesa, super rígida, no início do século XX, a Sherborne School. Corredores cheios de regras, uniformes, tradições, um ambiente que, assim, valorizava o conformismo acima de tudo. E no meio disso tudo, um garoto que pensa em números e estrelas, completamente só. Alan Turing era assim, introvertido, meio desajeitado, brilhante, mas profundamente deslocado. Ele viu o mundo através da lógica e isso isolava. E esse isolamento era agravado pelo próprio sistema. Essas escolas públicas inglesas da época eram bem microcosmos bem brutais. Elas não tinham espaço nenhum para a excentricidade. Especialmente a de um jovem gênio que preferia 1000 vezes resolver problemas matemáticos complexos a, sei lá, jogar rugby. Ele não era só um estranho. Para muitos ali ele era incompreensível. E a incompreensão, né, a gente sabe, ela gera solidão. Até que, nesse ambiente hostil, ele conheceu Christopher Morcom. E Morcom era, tipo, tudo que Turing não era. Popular, charmoso, confiante. Mas por baixo dessa superfície, eles compartilhavam algo muito, muito mais profundo. Uma mente faminta. Os dois eram apaixonados por ciência, pelas grandes perguntas do universo. E entre eles nasceu uma amizade que era tanto intelectual quanto emocional. Era uma simbiose perfeita. Eles se desafiavam, sabe? Discutiam teorias de relatividade, sonhavam com experimentos. Pro Turing, que nunca tinha se conectado de verdade com ninguém, encontrar o Morcom foi como encontrar uma outra metade de si mesmo. Não era só um amigo, era um espelho, um porto seguro, a única pessoa no mundo que falava a língua dele. É impossível não ler nas cartas, nos relatos, a natureza de um primeiro amor profundo, mesmo que nunca tenha sido nomeado. E eles planejavam ir para Cambridge juntos, continuar suas explorações científicas lado a lado. Pela primeira vez na vida, o Alan não se sentia só. Havia um futuro compartilhado. Um futuro a dois. O que torna o que aconteceu em seguida ainda mais devastador. Porque o pilar que sustentava todo o universo emocional e intelectual dele estava prestes a ruir, sem nenhum aviso. Em fevereiro de 1930, esse universo ruiu. Christopher Morcom morreu subitamente, vítima de tuberculose bovina, uma doença que ele escondeu da maioria das pessoas, inclusive do Turing. O Alan tinha só 18 anos. A perda foi sísmica. Não foi só a ausência de um amigo, foi a chegada de um silêncio absoluto. A mente brilhante do Christopher, os pensamentos dele, a lógica, os debates que eles teriam, as descobertas que fariam juntos, tudo desapareceu. Virou pó. O impacto disso é quase inimaginável. Pensa bem, numa sociedade que o proibia de expressar seus sentimentos mais profundos, ele foi forçado a viver um luto invisível. Como que um jovem lida com um vazio existencial dessa magnitude? Em segredo. E eu acredito que é por isso que essa parte da história foi muitas vezes minimizada. É dolorosa demais, humana demais para a biografia de um herói técnico. Não se encaixa naquela narrativa do gênio lógico calculista que a gente convenientemente separa do homem que sentia. E o que quase ninguém sabe
é que foi exatamente essa dor, esse confronto com o apagamento total de uma mente, que levou o Turing à grande pergunta que definiria sua vida inteira. O luto o forçou a questionar a própria natureza da existência. Ele escreveu para a mãe do Christopher, obcecado, tentando entender se algo da personalidade do amigo poderia sobreviver. Ele começou a se perguntar: a mente humana precisa de fato desaparecer com o corpo? Os pensamentos, os padrões, a essência de alguém poderiam ser preservados para além da matéria? Isso lança uma luz completamente nova sobre o trabalho posterior dele, principalmente sobre aquele artigo seminal de 1936, o Uncomputable Numbers. Visto de fora, parece um dos textos mais abstratos e complexos da matemática, mas se a gente olhar com essa lente, ele ganha um significado totalmente novo. Exato. Para quem não está familiarizada, nesse artigo, o Turing concebeu uma máquina teórica. Hoje ela é conhecida como a máquina de Turing. Uma ideia de uma simplicidade genial. Uma fita infinitamente longa, uma cabeça de leitura e escrita e um conjunto de regras simples. E com isso, ele provou que essa máquina poderia, em teoria, computar qualquer coisa que fosse computável. O que é revolucionário nisso é o conceito de uma máquina universal. Ou seja, uma única máquina que poderia simular qualquer outra. Ela não precisaria ser reconstruída para cada novo problema. Bastaria alimentá-la com as regras certas, o que hoje a gente chama de software. É a base de todos os computadores que existem hoje. Mas o que isso tem a ver com o Christopher? Tudo. Se você pode criar uma máquina que simula qualquer sistema baseado em regras, isso levanta a próxima questão. A questão que o assombrava. A mente humana não seria, na sua essência, um sistema desses. Um sistema complexo, biológico, mas ainda assim um sistema que processa informações. Se a resposta fosse sim, então, teoricamente, uma máquina universal poderia simular uma mente humana. Poderia preservar a essência de uma pessoa. Poderia impedir que uma mente como a de Christopher Morcom desaparecesse para sempre. Isso muda completamente como a gente vê o passado. Então, a busca pela inteligência artificial, o famoso teste de Turing, tudo isso não nasceu de uma ambição puramente científica ou de um desafio filosófico abstrato. Nasceu de uma tentativa desesperada de negar a morte, de, simbolicamente, encontrar uma maneira de recriar a mente da única pessoa que o compreendeu. E essa obsessão pessoal se transformou em trabalho rigoroso. Anos depois, já durante a Segunda Guerra Mundial, essa mesma mente, movida por essa questão tão íntima, foi a que se voltou para um problema puramente lógico e imediato, a criptografia nazista em Bletchley Park. E é fascinante ver como a abordagem teórica dele foi a chave para resolver um problema prático e urgente. Os alemães usavam a máquina Enigma, que tinha, centenas de milhões de configurações possíveis. Quebrar o código manualmente era impossível. A contribuição do Turing com a máquina Bomb não foi só matemática, foi conceitual. Ele entendeu que era preciso construir uma máquina para derrotar outra máquina, automatizando a busca lógica. É a mesma ideia de mecanizar um processo de pensamento que ele vinha desenvolvendo desde a morte do Morcom. Ele salvou milhões de vidas. Possivelmente encurtou a guerra em anos. Mas mesmo ali, no meio do esforço de guerra, a mente dele retornava à questão fundamental. E finalmente, em 1950, ele publica o artigo mais famoso, Computing Machinery and Intelligence. É aqui que ele propõe o jogo da imitação, que a gente conhece como o teste de Turing. É fundamental entender como funcionava. A ideia de uma máquina enganar um humano, fazendo-o acreditar que está conversando com outra pessoa. Isso é, em essência, separar a inteligência ou o pensamento do substrato biológico, do corpo. É a prova de conceito para a ideia de que uma mente, como a do Christopher, poderia existir em outro meio. Era uma tentativa de provar que o pensamento não era efêmero, que a consciência não estava presa à biologia. Por trás da pergunta fria e técnica, uma máquina pode pensar, havia um sussurro de outra pergunta, muito mais dolorosa. Christopher, você ainda está aí? Foi a tentativa genial e silenciosa de transformar saudade em código. A narrativa agora nos leva para os anos finais de Turing.
E aqui, a história fica bem sombria, marcada por uma ironia muito cruel. O homem que ajudou a salvar o mundo livre, o gênio cuja mente encurtou o conflito, passou a ser perseguido pelo mesmo Estado que ele ajudou a proteger. Perseguido por ser quem ele era, um homem gay. Depois de admitir um relacionamento com outro homem, o amor que ele sentia, a mesma essência da identidade dele, que talvez tenha inspirado sua maior obra, tornou-se um crime aos olhos da lei. E o que é mais trágico é a ironia legal. As mesmas leis que o condenaram eram resquícios de uma era vitoriana que a ciência dele estava ajudando a superar. Ele era um homem do futuro, sendo julgado pelas leis de um passado arcaico. E deram a ele uma escolha terrível: a prisão ou a castração química. Um tratamento com injeções de hormônios femininos. Ele escolheu o tratamento para poder continuar o trabalho dele. A sociedade que ele salvou se voltou contra ele, forçando-o a um novo tipo de isolamento. Um isolamento social, legal, profissional. Ele perdeu seu acesso a segredos de Estado, foi vigiado, humilhado. E é aqui que a conexão mais profunda e trágica da vida dele se revela. Esse isolamento imposto pela sociedade ecoou o mesmo sentimento de vazio que ele sentiu décadas antes com a morte do Christopher. O silêncio absoluto retornou. Exatamente. A repressão social reviveu o trauma antigo. O mesmo sentimento de perda, de estar completamente só com a sua dor, de ter que carregar tudo em segredo. O vazio existencial foi reinstaurado, mas, desta vez, não pela morte súbita de um amigo, mas pela crueldade lenta e deliberada do mundo ao redor dele. O Estado não estava só punindo um ato, estava tentando apagar a identidade dele, silenciá-lo. O homem que sonhava em preservar mentes em máquinas foi submetido a um processo que visava alterar quimicamente a sua própria mente e corpo. A crueldade é quase poética na sua simetria. Ele foi forçado a voltar para o mesmo silêncio que ele passou a vida inteira tentando decifrar e superar. Sim. Aquele amor que não pôde ser vivido se tornou a razão da sua condenação, forçando-o a enfrentar a marginalização em total solidão, mais uma vez. Em 1954, Alan Turing morreu sozinho em sua casa, aos 41 anos. A causa oficial foi suicídio por envenenamento com cianeto. Ele estava cercado pelo mesmo silêncio que a sociedade lhe impôs. O mesmo silêncio que o assombrava desde a perda de Christopher. Alan Turing morreu, mas as suas ideias não. As máquinas que hoje aprendem, que reconhecem padrões, que simulam conversas e preservam fragmentos do pensamento humano, tudo isso é o legado direto da sua obsessão, nascida de uma perda. Claro, nada disso traz o Christopher de volta. Nada apaga a dor da perseguição ou a injustiça da morte dele, mas revela algo absolutamente essencial sobre a natureza humana por trás da inovação. Os Large Language Models de hoje, que preservam e manipulam quantidades gigantescas de conhecimento e linguagem, são descendentes diretos daquela máquina universal sonhada pelo Turing. De certa forma, o sonho dele se realizou. Encontramos uma maneira de preservar a mente coletiva em uma máquina. O que nos leva a um último pensamento. Talvez, por trás das maiores revoluções tecnológicas, não exista só a busca pelo progresso ou pelo poder. Talvez exista algo muito mais simples e profundo. Um amor que não pôde ser vivido. Uma mente que se recusou a aceitar que outra mente brilhante desaparecesse para sempre. E a tentativa, silenciosa e genial, De transformar saudade em código.